Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de inglês, aula 24 do 8º ano, do dia 26/10, tá? Peguem a apostila de vocês, página 8. Na página 8 nós temos aí nesse quadrado perguntas e respostas, tá? A gente vai relacionando. Letra A. What do I need to obtain a visa? Vocês vão marcar a letra A na frase que fala assim: In order to obtain a visa, you must gather all of the requirements for the appropriate type of visa. Letra B. How much does a visa cost? Vai ser a frase: Fees charged by the Brazilian government are reciprocal. Letra C. When I apply for a visa, may I present a copy of my passport? A resposta é no. The consulate needs the original passport to issue the visa. Letra D. How long will it take to process my application? Letra D. Please plan your application in advance as visas are not issued on the same day. Letra E. Where can I get tourist information about Brazil? Letra E, a resposta vai ser Visit Brazil is a website managed by the Brazilian Company of Tourism, Embratur. Ok? Então ficou a relação D, B de bola, C, E, A. Ok? Número 3. Letra A. What's the Brazilian policy for charging for visas? Então a resposta é Reciprocity. It means they charge exactly what other countries charge. Então ele pergunta assim: qual que é a política do Brasil referente à troca de visas? Diz que é recíproco. O Brasil é recíproco. Significa que ele faz exatamente o que o outro país manda fazer. Tá bom? Vamos lá. Letra B. Do you need to go to the consulate to get a visa? No, you can submit the application and documentation by mail or by a third party as well. Ok? Então você tem que ir no consulado para pegar a visa. Ele fala que não. Você pode enviar os seus documentos por e-mail, tá? Ou uma terceira pessoa fazendo isso para você. Então vamos lá. Agora, na página 9, a gente vai entrar numa matéria chamada Question Words. Essa matéria é o seguinte: Question Words, como está aí na tela para vocês, são pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês. Então, eles são empregados antes do verbo auxiliar e modal, ou seja, ele vai começar a pergunta mesmo, ele vai ficar lá no início da pergunta, tá? Com exceção do how, todas as palavras começam com WH. Então vamos conhecer e relembrar algumas. Who significa quem. Por exemplo, who are you? Quem é você? Tá? Whom é parecido com who. Olha lá, eu coloquei em vermelho assim, ó. No who, eu coloquei que ele é sobre o sujeito. Quem é você? Quem é ela? Who is she? Por exemplo, tá? O whom, ele vai tratar do objeto direto ou indireto, ou seja, não se trata do sujeito. Se trata de quem o sujeito está querendo dizer. Por exemplo, whom, a tradução é a quem, para quem, com quem. Por exemplo, whom did you invited? A quem você convidou? Tá? Então eu estou querendo saber quem a pessoa convidou. Não estou falando dela que eu estou conversando, estou falando quem ela convidou. Então eu vou usar o whom, ok? O whose, a tradução dele é de quem. Ele dá uma ideia de posse. De quem é isso aqui? Tá? Então, por exemplo, whose pens are these? De quem são essas canetas? Tá? Então eu vou usar o whose, de quem, que dá a ideia de posse. Agora vem why. Why significa por quê, de pergunta. Why do you say that?
por que você diz isso? E geralmente é respondido com because. Também significa porque, mas o because a gente usa sempre para responder ou no meio de uma fala, tá? Eu fiz isso porque achei melhor. Esse porquê vai ser sempre o because, ok? Which. Which é qual ou quais. Dá a ideia de escolha. Qual você prefere? Qual celular você prefere desses dois daqui? Então eu vou sempre falar com which. Por exemplo, which do you want? Qual você quer? Ele está perguntando qual, ele está mostrando a ele alguma coisa, tá? What? What significa? Ele pode significar o que ou qual. What do you do? O que você faz? What's your name? Qual o seu nome? What's your favorite color? Qual que é a sua cor favorita? Tá? Então, eu vou sempre usar o what para indicar o que ou qual. Tá bom? Where. Where dá uma ideia de lugar. Onde? Where is Jonas? Onde está Jonas? Ele está em tal lugar. Então, sempre que tiver uma ideia de lugar, você vai sempre perguntar com where, tá? When. Quando? When do you arrive? Quando você chega, tá? E tem o how, que é como. A tradução dele é como. How are you? Como você está? How do you do that? Como você fez isso? Tá bom? Então, sempre dá a ideia do modo que a pessoa fez. Como? Então, na apostila de vocês, eu tenho aí um círculo com todos os meus question words, ok? Então, eu tenho whose, possession, que dá a ideia de posse. O que é place? Where. Então, completem aí, ó, tá até em vermelho na tela de vocês. Where, que dá a ideia de place, lugar. Why, reason, que é o porquê, né, a razão. What, information about something. Então, completem aí what, information about something. Who, people, que é quem, né, trata de pessoa. How, manner. Então, how dá a ideia de modo, manner. Como você fez isso? Como você está? Eu vou sempre perguntar com how. Which, choice. Então, which dá a ideia de uma escolha, ok? E o when, quando, dá a ideia de time, tempo, ok? Quando você chega, quando você vai fazer isso pra mim, when, ok? Então, ele fala assim, ó, tem um quadradinho em azul, ele fala assim: question words are usually placed at the beginning of a question, before auxiliary verbs. Então, esses question words, whose, where, why, eles são sempre posicionados no início da pergunta, antes dos verbos auxiliares. Que verbo auxiliar, professora? Did, verbo auxiliar do passado, do, does, verbo auxiliar do presente, will, verbo auxiliar do futuro e assim por diante, tá bom? Some questions words may be combined with nouns in order to ask even more specific questions. What time is my visa interview? How much does it cost? Então ele diz que alguns desses question words, eles podem ser combinados com outros pronomes, tá? Para indicar algo mais específico. Por exemplo, what time is my visa interview? Que horas é a minha entrevista para tirar o visa, tá? How much does it cost? Quanto custa isso? Então, eles fazem uma combinação, how much, how many, what time, tá bom? Para indicar algo mais específico. Bom, vamos lá. Agora, na número 1, choose the best option to complete these questions. Então, a gente vai escolher a resposta correta. Letra A, eu tenho where, ou então who is responsible for Ocean Passport. Eu estou perguntando quem é responsável aqui para ver passaporte. Como é que eu vou fazer? A minha resposta vai ser who. Who is responsible? Ok? Então marquem who. Letra B, which ou então where can I renew my driver's license?
Onde que eu posso rever a minha licença de motorista? O que é onde? Where. Where can I renew? Onde eu posso, na verdade, renovar, ok? Where. Letra C. What, ou então why documents are necessary to issue an electoral card? Ele está perguntando quais documentos são necessários para tirar o meu título de eleitor. Então vai ser what. Lembra que what é o que, qual, também pode ser quais, no plural. What, ok? Letra D. Why, ou então who does a worker need an employment card? Tá? Por que o trabalhador vai precisar da employment card, aquele carteira de trabalho? Tá? Então vai ser why. Por quê? Ele está perguntando por que precisa. Why? Letra E, whose, ou então who birth certificate must be shown to the offices. Então vai ser whose birth certificate, tá? Número 2. Vamos completar aqui, ó, letra A. When can a Brazilian citizen get an electoral card? At the age of 16. Ele faz uma pergunta. Quando que o cidadão brasileiro pode tirar o título de eleitor? Quando tiver acima de 16 anos. Então é quando? When. Letra B. How much does a visa cost? Aí ele dá lá o valor. C. What organ issues birth certificates? A registered officer. Letra D. Where do I have to present my passport? At the border. E já pergunta onde que ele vai apresentar aquilo. Letra E. Whose authorization does a minor need to travel? De qual autorização de quem o menor precisa ter a autorização para viajar, tá? F. Which documents should I take to request my passport? Quais documentos, né? Aí ele fala, identidade, fazer isso, aquilo outro. Letra G. Why should I carry ID? Because that way you can easily prove who you are. Por que eu tenho que ficar carregando a minha identidade? Ah lá a resposta. Pergunta com why, responde com because. Porque fica fácil de você provar quem é você. Ok? Então vamos lá. Agora vamos para a página 10. A gente vai completar uma entrevista. Isso nós faríamos em sala, escutando um áudio. Como não tem, eu vou passando para vocês as respostas, tá? Na número 1 primeiro, ele fala assim: Can you think of some examples? We are asked to provide our personal information. Quando a gente quer fazer perguntas para saber, para provar, né, informações pessoais, o que a gente vai perguntar? Name, coloque em resposta. Name, address, que é o endereço, date of birth, né, data de nascimento, ID, a carteira de identidade, o número dela, number, telephone, tá? ID number, telephone number, ok? Etc, dentre outras coisas. Na número 2, vocês vão olhar a tela, vocês vão copiar tudo, tá? Porque isso seria feito ouvindo um áudio, não tem problema. Então, passport number, coloquem esse número primeiro aí, FT, Surnames, Souza. Aí passou, date of birth, a data de aniversário, vocês vão colocar 2000, vai acrescentar 00 no final. Aí vem place, lugar, Ribeirão Pires. Aí passou, vai marcar X no sexo, male ou female? Female, porque é uma mulher. National Identification Number, tem um número, vai botar dígito 3. Home Address, 2190. Home Telephone Number, no landline. Mobile Cell Number, vai colocar esse número. Status, married or single, casado ou solteiro? Single, solteiro. Address of school, endereço da escola.
Aí tem lá o endereço, tracinho 780. Aí pula, e-mail, Ana_Paula_2000, coloca 2000. When do you intend to arrive in the US? April, coloca April. Embaixo, 26. How long, por quanto tempo vai ficar lá? 20 days, ok? Então, vocês vão completar tudo isso, tá bom? E para finalizar, nós temos a página 11, número 4. Listen to a young man. Então, teria um áudio também. Você vai colocar a resposta que está aí na tela. At first, he was very nervous and excited when answering the questions. In the end, he answered confidently and got a visa. Então, uma pessoa que faz uma entrevista fica muito nervosa para responder as perguntas, mas depois ela terminou a entrevista mais confiante. Letra A, número 5, letra A. What did the interviewer ask him first? Ele perguntou primeiro the number of universities he had applied and got accepted to. Letra B. What course did he apply to? Computer science. Letra C. Why does he think the interviewer kept asking him in questions? Because he was very nervous and didn't answer the question properly. E letra D. What are his future plans? Resposta. He plans to go back to India. Ok? E na número 6, você vai responder bem parecido com a número 4. Tem coisas que mudam. At first, he was very nervous, so he was saying oh and and took a gap of 10 seconds to answer. At the end, he answered very confidently. Então, ele fala que primeiro ele estava nervoso, então ele falou muito para poder pensar, levou alguns segundos para responder, mas que no final ele respondeu de maneira confiante, ok? Bom, pessoal, finalizamos hoje, tá? Anotem o dever de casa, caderno de atividades, páginas 6 e 7, tá bom? E assim que você finalizar, encaminhe as fotos para um desses 2 e-mails, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau!